Irmãos, boa noite para todos. A graça e a paz esteja com todos vocês, amém? Então eu quero pedir permissão aos irmãos para que a gente leia um texto da palavra de Deus. E eu prometo ser muito prático, muito objetivo na minha palavra, para nós tomarmos a ceia do Senhor aqui hoje. Eu vou ler um salmo, e durante esses dias, esse salmo, e no seu contexto, tem chamado muito a minha atenção, Eu ouvi recentemente uma palestra, e depois eu vi um comentário, questão de ética, não vou citar o nome aqui, de um dos auxiliadores do Sérgio Moro, procurador da República. E ele estava dizendo desse momento em que nós estamos vivendo no país, sobre esse momento da corrupção, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E ele, com um sentimento, dizendo: nós estamos numa luta desigual. Instalou-se no nosso país uma crise de imoralidade, uma crise de corrupção. E o que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento histórico do nosso país? E quando eu estava ouvindo esse procurador, e ele é cristão, ele é um homem de Deus, ele até esteve recentemente fazendo uma palestra na Igreja Batista da Lagoinha, e ele tem assim muito compromisso com Deus. E quando eu terminei de ouvir, eu comecei a pensar sobre o que ele havia falado. Eu li esse salmo, e eu quero repartir com vocês algumas coisas aqui hoje. O que fazer quando os fundamentos ou os valores estão sendo destruídos? O que fazer quando os fundamentos ou os valores estão sendo destruídos? Eu vou usar o Salmo 11. Nós vamos ler o verso 3 e o verso de número 4. Eu estou aqui com a Bíblia atualizada. Na Bíblia linguagem de hoje, eu não sei se tem alguém aqui com a Bíblia linguagem de hoje. E na Bíblia linguagem de hoje diz: quando os fundamentos ou os valores, eles estão sendo totalmente destruídos ou foram destruídos, como que uma pessoa justa, como que uma pessoa honesta, ela vai sobreviver? Ela vai sobreviver. Mas eu vou ler aqui na minha tradução: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O que fazer quando os fundamentos ou os valores estão sendo destruídos? Não é necessário nós sermos PhD em questões de sociologia, em questões políticas, em questões econômicas, até mesmo termos uma caminhada longa na vida cristã, de conhecimento da palavra de Deus. Todos vocês vão de convir comigo que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo onde há uma inversão de valores, sim ou não? Há uma inversão de valores. Nós estamos vivendo literalmente uma crise dos valores. Quais valores? Valores da ética, valores da moralidade, os valores da família, os valores da espiritualidade, os valores da vida secular. Eu fico pensando este momento em que nós estamos vivendo. Há uma crise. Eu estava lendo
um livro, eu até pensei uma frase que eu li nesse livro. Diz o seguinte, eu vou ler: a corrupção e a decadência dos valores tornaram-se gritante que os homens não apenas se distanciaram da verdade, mas tornaram a verdade em mentira e a mentira em verdade. Há um distanciamento. Eu estou lembrando, eu estava lá na África. Nós temos alguns projetos lá. Eu tenho uma filha, a minha filha, ela ficou um tempo lá na África. Hoje ela está no Camboja. Ela desenvolve um projeto com crianças. No Camboja há um problema seríssimo de pedofilia. Muitos pais pegam as suas crianças pequenas e entregam para pessoas adultas, para os homens, para um relacionamento íntimo, por troco de R$20, R$30. É uma coisa maligna, uma coisa do inferno. Mas eu estou lembrando quando a minha filha estava lá na África, e nós queríamos adquirir uma área para construir uma escola, construirmos um abrigo. E eu lembro que eu fui ao governo, ao prefeito lá de Guiné-Bissau. Ele disse, olha, tem uma área aqui, tem um local, eu vou passar essa área para vocês, porque vocês vão fazer aqui um projeto social. Mas eu lembro que ele, de maneira muito sutil, de maneira muito sagaz, ele disse, quanto que vocês vão me dar? O que é que vocês vão me dar em troca? E eu ouvi aquele homem, eu fiquei assim muito entristecido. Eu fiquei com meu coração muito abatido, porque nós estávamos lá com um coração totalmente neutro, totalmente desarmado, com o objetivo de restaurar crianças, de fazer um trabalho sério, sem negociar, sem fazer trocadilho. E este homem, de maneira muito sutil, quis nos persuadir, a dizendo quanto que vocês vão me dar. Então a corrupção, essa questão da inversão de valores, tem se instalado no coração, não somente fora do país, mas em todos os lugares, em todos os âmbitos. E quando eu falo sobre os fundamentos, sobre os valores, essa crise, e nós estamos vivendo isso literalmente, dentro das nossas igrejas, há uma crise espiritual. Há uma crise espiritual. Em algumas comunidades, em algumas igrejas, Cristo não tem sido o centro. O homem tem sido o centro. A mensagem, ela não tem sido uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem da cruz, uma mensagem da salvação. Tem sido uma mensagem do homem. O homem tem sido a estrela em algumas reuniões, em alguns cultos. Eu digo isso com muita autoridade, olhando nos olhos de vocês. Eu tenho viajado, eu tenho observado que, infelizmente, há uma crise de inversão espiritual no seio da igreja. Não somente na questão espiritual, mas também na questão familiar. Família está vivendo uma crise de inversão de valores. Os lares estão vivendo um momento muito constrangedor. Eu venho de uma família cristã. Eu nasci num lar cristão. Papai foi um homem de Deus. Mamãe foi uma mulher de Deus. Ela morreu muito nova, mas deixou um legado. Meu pai morreu com quase 100 anos de idade. Um Abraão da fé, um homem de Deus. Nós éramos em 4. Isaías, que morreu muito novo, meu irmão, Jeremias, que sou eu, Isabel, a minha irmã, e Moisés. Uma família onde os princípios, os valores foram muito impregnados em nós. Muitos dos textos da palavra de Deus que eu cito, que eu sei decor, eu aprendi em casa, com o papai, com a mamãe, nos nossos cultos domésticos.
Eu lembro que eu estava em Água de Lindóia e eu ouvi uma pregação. E essa pregação me marcou muito. O pastor Josué Gonçalves, ele trouxe uma palavra. E sabe aquela palavra que você ouve do púlpito? E quando você ouve, você diz, meu Deus, Deus esteve aqui. Deus desceu aqui. Esse pastor esteve junto com Deus. E quando ele terminou a pregação, eu fui lá cumprimentá-lo, dizendo, pastor, o senhor esteve aos pés de Deus para trazer essa palavra. Ele falou sobre a importância da mesa, usando o Salmo 128. E ele fez uma pesquisa muito precisa, dizendo que em alguns países não tem mais mesa de cozinha. Acabou. Não há mais o culto doméstico. Não há mais oração. Não há mais leitura da palavra de Deus. Não há mais intercessão. Os lares estão vivendo uma crise. Instalou-se no seio da família uma crise. Então nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica. E o texto no qual eu li, e que serve de reflexão para nós, antes de nós tomarmos a ceia, há várias conjecturas. Por que Davi, ele escreveu isso? Porque é Davi que escreveu o Salmo 11. E alguém disse, quando Davi, ele escreveu o Salmo 11, ele olhava de maneira abrangente a situação em que o povo estava vivendo, que Israel estava atravessando. Davi está dizendo, olha, ora, quando os fundamentos eles estão sendo destruídos, como que o justo vai sobreviver? Como que o justo vai viver onde os valores estão sendo destruídos? Olhe para mim, o irmão que é empresário, você que tem a sua loja, a sua empresa, o seu comércio, você diz, olha, eu sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa honesta, pago os meus impostos, tenho os meus funcionários, recebe o salário em dia, mas eu vejo a empresa do lado, o outro do lado, vivendo de maneira muito sutil, levando propinas. É o moço, eu estou vendo aqui muitos jovens, muitos moços e moças, como na nossa comunidade nós temos. E eu olho para os jovens da nossa comunidade e aqui também. É um momento de batalha, está na faculdade, no colégio, porque é uma inversão de valores. Os fundamentos estão minados. Os fundamentos, eles estão contaminados. O que é ser luz nesse tempo? O que é ser sal nesse tempo? Como que uma pessoa íntegra, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que leva Deus a sério, uma pessoa que lê a palavra, dizendo, como que eu posso sobreviver nesse tempo? Não é fácil. Esses dias atrás, eu fiquei pensando essa semana, quando houve a determinação para soltar o Dirceu, José Dirceu. Eu fiquei pensando à noite, não dormi. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que o juiz Sérgio Moro, outros procuradores, eles estão fazendo uma introspecção, como que eles estão olhando para dentro de si, como que eles estão se alimentando e vendo algumas coisas, dizendo, meu Deus, não pode. Então hoje à noite, eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer para mim e para você, que não é fácil a gente observar de maneira literal os fundamentos, os valores sendo destruídos. Mas há um Deus que está aqui hoje à noite. Há um Deus vivo nesse lugar. Olhe para mim, você que é moço, você que é moça, você meu irmão, você minha irmã, você que adentrou aqui, eu sei que nós estamos vivendo um momento de um divisor, um momento de luta, de adversidade, de batalha. E a pergunta de Davi é, como que um justo pode sobreviver nesse tempo?
Amanhã nós vamos viajar, amanhã nós vamos para a faculdade, amanhã vamos para o colégio, amanhã você vai abrir a sua empresa, amanhã você vai para o seu trabalho, e você olha, você lê o jornal, você lê a revista, você vê o noticiário e você diz, meu Deus, como que eu posso ser sal da terra? Como que eu posso ser luz do mundo? Como que eu posso sobreviver aqui e agora? Mas eu quero abrir um parênteses enquanto eu olhe para esse texto. Eu quero que você saia daqui. Deus te trouxe aqui para dizer para você, tem jeito. Tem esperança. Deus tem pessoas sérias na terra. Deus tem homens e mulheres compromissados com Ele. Nessa transição da minha palavra, eu desejo que vocês leiam comigo, por favor. E esse texto de transição, que está em Provérbios capítulo 22, o verso 28. Provérbios capítulo 22, o versículo de número 28. Olha o que o sábio Salomão ele diz. O sábio Salomão ele diz em Provérbios 22, o verso 8. Ele diz, não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Vocês podem repetir comigo? Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Ou seja, parafraseando, o que é que o sábio Salomão está dizendo? Ele está dizendo, olha, os fundamentos que os nossos pais implantaram, colocaram em nós, eles não podem ser removidos. Lembram quando nós éramos adolescentes, irmão? Nós éramos criança, nós dizíamos para o papai, para a mamãe, quando saímos para o bailinho da vida, né? Saímos para um passeio, o que nós dizíamos? Bença, pai. E ele dizia o quê? Deus te abençoe. Bença, pai. Deus te abençoe. Hoje a gente diz, fui. Não é verdade? Outros nem mesmo diz, fui. Já estou indo. É como aquele poeta da poesia da chave, ou da porta, que a mãe e o pai ficam aguardando o titilar da porta. Será que ele vai voltar? Será que eu vou escutar o barulho da chave? Será que ele vai retornar? Então nós vivemos um tempo onde o sábio Salomão está dizendo, não remova os fundamentos que os nossos pais colocaram. Eu sou consciente, todos nós somos conscientes. Nós vivemos um tempo chamado pós-modernidade. Mundo globalizado. Esse momento da nossa sociedade. Facebook, internet, WhatsApp. Vivemos esse momento muito rápido. Mas, nesse momento da pós-modernidade, temos que ter consciência que os valores, que os fundamentos, que os nossos pais, eles implantaram, eles não podem ser removidos. Glória a Deus. Então, o que fazer? Qual é a atitude que devemos ter quando instalou-se uma crise nos valores? Qual a atitude? Eu vou listar algumas. Não espere que eu venha detalhar cada ponto. Mas eu quero deixar isso para que os irmãos pensem, para que os irmãos reflitam, para que os irmãos alimentem. Como que eu posso sobreviver nesse tempo em que os valores, os fundamentos estão sendo destruídos? Eu pedi ao irmãozinho que está lá na mesa, para que ele pudesse jogar aqui na tela, e ele vai me ajudar, até para você anotar. Em primeiro lugar, nós não podemos negociar.
ou compactuar. Vocês estão comigo, sim ou não? O que fazer nesse tempo? Quando os valores, os fundamentos, eles estão sendo destruídos. Eu não posso compactuar. Os irmãos que estão me acompanhando, e eu pude rever um irmão ali, ele esteve lá em Presidente Prudente e nos conheceu. E nós estamos enfrentando uma batalha agora, lá na nossa comunidade. Nós temos uma área muito grande, com o Ministério Público, com o pessoal do meio ambiente. E a estratégia que eles estão nos pressionando é que nós venhamos jogar alguma coisa no bolso. Porque nós temos que resolver uma questão do estacionamento. Nós temos que resolver uma questão do pátio da igreja. É uma área grande, quase 10 mil metros quadrados. É um templo muito grande. É uma área muito maravilhosa no centro da cidade. E incomoda. Mas nós temos um posicionamento. Eu sempre tive. Eu venho de uma família, de uma mentoria de pastores que sempre me afirmaram: não negocie, não troque nada por um saco de cimento, por um caminhão de areia. As coisas de Deus não podem ser negociadas. Você não pode negociar, seja o voto, seja qualquer coisa. Saiba, se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai suprir a sua necessidade. Então nós podemos olhar nos olhos de qualquer pessoa e dizendo que nós temos, não foi fruto de negociações, não compactuamos, não afirmamos nada politicamente, pelo contrário, nós dependemos de Deus e só de Deus. O que fazer nesse tempo? Como que o justo, ele pode sobreviver nesse momento? Não negociar, não compactuar. Em Romanos capítulo 12, diz o quê? Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este século. Não se conforme com esse século. Ande na contramão. Não negocie a fé. Não negocie os princípios. Como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus pode sobreviver nesse tempo? Não negociando, não compactuando, porque Deus vai te dar graça. Eu sei que hoje à noite nós temos homens aqui, mulheres, você que tem o seu negócio, a sua empresa, você que está no colégio, na faculdade, eu sou consciente que todos nós sofremos pressões, todo dia, todo momento, toda hora, mas Deus vai te dar graça. Então, como sobreviver? Em primeiro lugar, é não compactuando, é não negociando. Não negocie. Os valores são inegociáveis. Os fundamentos são inegociáveis. Os valores que Deus tem instalado em nós, nós não negociamos, pelo contrário, somos da verdade. Vocês estão comigo, sim ou não? Somos da verdade, sim ou não? Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, moço, moça, adolescente. As ofertas, as estratégias, elas são das mais sutis e ela vem todo dia. Segundo lugar, como que ele pode sobreviver nesse tempo? É ter discernimento das vozes constante. Repita comigo: ter discernimento das vozes constante. O que é que você precisa ter nesse momento? Discernimento. Ter ouvidos sensíveis. As vozes estão aí. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 14:10, que há muitos tipos de vozes no mundo, mas nem todas as vozes são vozes de Deus.
Então eu preciso ter discernimento. Vocês estão comigo, sim ou não? Discirna. Por que que há essa crise? Por que que instalou-se isso? Porque os fundamentos estão destruídos. E estão minando as nossas comunidades, as nossas famílias, os nossos lares. Porque estão faltando discernimento das vozes. A gente vai ouvindo qualquer voz. Dias atrás, eu falei lá na nossa comunidade, eu me sinto muitas vezes constrangido, ao término de um culto, saber que algumas famílias foram embora com muita pressa para assistir e ouvir o Big Brother. Constrangedor. Sim ou não? Constrangedor. São vozes. E se você não tiver discernimento, você acaba se envolvendo nesse momento de uma crise que instalou-se e os fundamentos estão sendo destruídos. Então Davi, ele faz uma pergunta para si mesmo. O contexto desse salmo, e se nós o lermos todo, e nós vamos ler na conclusão, Davi diz, olha, ele está no seu santo templo. Ele está lá. Deus não mudou. Deus não ficou calado. Deus continua falando. Ele está ouvindo, ele está vendo. E quem é de Deus vai ouvir Deus. Como que um justo pode sobreviver nesse tempo? Como que um justo pode, nesse tempo em que os valores estão invertidos? Em primeiro lugar, é não negociar. É não compactuar. Segundo lugar, é ter discernimento das vozes. Tem muitas vozes por aí. Seja na questão política, seja na questão religiosa, seja na questão social, seja na questão moral. Há muitas vozes. E nós teríamos que ter tempo aqui para estar discorrendo dessas vozes que estão sendo colocadas todo dia. Através da televisão, através do rádio, através da internet, através do bate-papo diário. Sim ou não? Lá na faculdade, veja esses meninos aqui, lá no colégio. São vozes do dia a dia. E se nós não tivermos discernimento, nós ficamos nesse emaranhado. Mas tem uma voz que chama-se a voz de Deus. Terceiro lugar, o que é que nós precisamos ter? É buscar intensamente a presença de Deus. Repita comigo, buscar intensamente a presença de Deus. Levante uma das suas mãos, diga comigo, buscar intensamente a presença de Deus. Faça assim com as suas mãos. Deixa eu ministrar uma palavra para vocês aqui hoje à noite. Nós já vamos servir a ceia. Eu estou falando sobre como sobreviver nesse tempo onde os fundamentos, eles estão sendo destruídos. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso posicionamento? Como que nós devemos reagir? Buscar de todo o coração a presença de Deus, sim ou não? Buscarmos Deus em oração, buscarmos Deus na vigília, buscarmos Deus em casa, termos momentos a sós com Deus. Eu fiz uma série de mensagens lá na igreja, quando os discípulos, eles observaram Jesus orando, e um dos discípulos disse para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a expulsar demônios. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a limpar leprosos, a multiplicar pães e peixes. Eles pediram para que Jesus ensinasse a orar. Orar não é tão simples como parece. Orar é uma batalha. Orar é complicado, tem hora. Orar é um problema para algumas pessoas. Orar é um momento de guerra espiritual. E eles disseram, ensina-nos a orar. E eu quero profetizar na sua vida aqui hoje,
que Deus vai levantar essa igreja para buscar a presença dEle. Você como pai, você como mãe, você como esposo, esposa, você moço, moça, pode estar certo de uma coisa: na medida em que você se posiciona para buscar a Deus, os valores, os fundamentos que estão sendo destruídos não irão atingir a sua casa, o seu lar. Porque famílias, lares, pessoas que estão buscando Deus intensamente, elas estão convictas: Deus está comigo, Deus está me enchendo de graça, de poder, de unção, porque eu estou buscando a presença dEle. Vocês estão comigo? Como que eu posso sobreviver nesse tempo? Buscando intensamente a presença de Deus, orando. Alguém disse recentemente, eu ouvi isso do pastor Hernando Dias Lopes, dizendo: olha, infelizmente as nossas igrejas, elas estão abarrotadas aos domingos, ou em alguns congressos, ou em alguns eventos, mas a nossa reunião de oração está no CTI. A nossa reunião de oração, ela está na UTI, não se ora mais. Nós não temos mais tempo de orar, não temos mais tempo de buscar a Deus. Estamos vivendo esse frenesi, a igreja não ora mais, não temos mais vigília. Então o que fazer nesse tempo? Nesse tempo em que os fundamentos, os valores estão invertidos, irmão. Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso posicionamento? É convocar a mim, a você, pastores, líderes, crianças, jovens, dizendo: olha, nós temos uma vigília, nós temos uma reunião de oração, e eu creio que Deus quer fazer isso no nosso país. Sim ou não? Eu volto a esse ponto. Um outro ponto. O que fazer nesse momento? Diga comigo: alimentar-se. Diga comigo: alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Levante a sua mão para o céu, diga comigo: alimentar diariamente da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Olhe nos meus olhos, olhe na minha direção. Olha a pergunta de Davi: como que nós vamos sobreviver nesse tempo que os fundamentos, eles estão sendo destruídos? Como que eu posso sobreviver? Qual é o caminho? Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus aqui pela vida de vocês, pela vida do pastor Marcos, pelo conselho da igreja, pelos pastores que estão aqui, presbítero. Seja uma igreja da palavra. Seja uma igreja da palavra. O louvor é importante. Teatro na igreja é importante. Coreografia é importante. Mas infelizmente em algumas igrejas não se prega mais a palavra. Tem tudo. Entretenimento. Tem tudo. Menos uma preocupação com a palavra. E um povo que não tem conhecimento da palavra, eles estão sendo induzidos. Por isso que nós estamos vendo todo dia pessoas acreditando e sendo persuadidas em qualquer coisa. Acredita em sal grosso, rosa ungida, miolo de pão, água orada, e assim por diante. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu já estive em algumas igrejas onde, com muito respeito, com muito temor eu estou dizendo isso. Dizendo: olha, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É uma alegria recebê-lo aqui. Mas nós queremos que o senhor pregue muito. Nós vamos lhe dar uma boa oferta. O senhor vai ficar hospedado no hotel. Mas fale 20 minutos, 15 minutos, está muito bem. Não precisa pregar muito, não. Não precisa abrir a Bíblia e falar 40 minutos. E a igreja está morrendo.
Então há uma crise. Quando o povo deixa de alimentar-se da palavra, instala-se o quê? Essa contaminação, os fundamentos estão sendo o quê? Destruídos. Que nós sejamos uma igreja da palavra, porque amanhã você vai para o trabalho, amanhã você vai para o colégio, vai para a faculdade, você vai abrir a sua empresa, você vai enfrentar situações das mais diversas. E a Bíblia diz literalmente que nós transmitimos o que está cheio no nosso coração. Nós estamos precisando de palavra, Bíblia. Nós temos muitos pregadores, oradores maravilhosos, que conhecem exegese, conhecem hermenêutica, conhecem textos e contexto da Bíblia. Mas infelizmente a palavra, ela não está sendo ministrada com precisão, com sabedoria, com graça. Hoje nós estamos vendo poucas mensagens, que são mensagens expositivas de um pastor, de um líder, que pega o texto e diz, olha, nós vamos nos aprofundar nesse texto e dizer o que é que Deus quer falar conosco. Porque a minha família está com problema, o meu filho está com problema, eu estou com problema no casamento, eu estou com problema no meu lar, eu estou com problema na minha empresa, eu estou vivendo uma crise interior, e o que vai curar você é a palavra. O que vai sarar você é a palavra de Deus. Eu sei que tem livros maravilhosos, de autoestima, livros de autoajuda, mas nada suplanta a palavra. Nada. Como que o justo pode sobreviver nesse tempo? Como que nós podemos sobreviver nesse momento? Alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Eu já vou encerrar. Um outro ponto. Como que um justo pode sobreviver nesse momento? Cuidar dos relacionamentos diários. Diga comigo, cuidar dos relacionamentos diários. Com quem que eu estou andando? Com quem que eu estou caminhando? O salmista no Salmo 1, ele diz que eu tenho que ter discernimento. Com quem que eu me assento? O sábio Salomão diz, quem anda com o sábio, sábio será. Quem anda com o tolo, tolo será. Então esse é um momento que eu preciso ter muito cuidado. Não é preconceito, não é rejeitar, mas eu preciso saber com quem eu estou caminhando. Eu costumo dizer lá na igreja, nunca encoste em pau podre. Nunca caminhe com pessoas que não vão lhe acrescentar. Não ande com pessoas que não vão ser bênção na sua vida. Não ande com pessoas que não vão lhe ajudar. Como que um justo ele pode sobreviver nesse tempo? Tendo cuidado com os relacionamentos diários. Tem pessoas que não acrescentam nada, sim ou não? Eu preciso discernir. E é isso que Davi está dizendo. Como que eu vou sobreviver? Sabendo que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele moço, aquele adolescente, não fala a mesma linguagem minha, não tem aliança com Deus, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. E por último, como que a gente pode sobreviver nesse tempo? Enchendo-se do Espírito Santo. Diga comigo, enchendo-se do Espírito Santo. Levante a sua mão e diga, enchendo a minha vida do Espírito Santo. Deixa a sua mão bem erguida, eu quero que você tome posse dessa palavra. Diga que enchendo do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui hoje à noite? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui hoje à noite? Eu quero convidar você a ter essa compreensão. Deus está derramando do seu Espírito nesses dias. Deus está derramando do seu Espírito nesses dias. E como que uma igreja, como que nós vamos sobreviver nesse tempo? Como que nós vamos olhar e dizer, meu Deus, não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser uma família cristã. Como que eu posso sobreviver nesse tempo?
se enchendo do Espírito Santo, dizendo: Deus, a minha vida está no teu altar, enche-me da tua glória, enche do teu poder, enche da tua unção. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai fazer diferença. Nós tivemos, este final de semana, eu estava dizendo para o pastor Marcos, pastor Adilson esteve conosco, lá de Rolândia, da IPI de Rolândia. E ele estava compartilhando conosco várias experiências. E eu lembro que houve um momento que ele compartilhou conosco sobre o momento em que Deus começou a soprar na vida dele. Ele estava dizendo: olha, o Espírito Santo tem me tomado, e eu tenho levado a minha igreja a uma busca intensa do Espírito. Nos nossos encontros, nós temos feito jejuns, nós temos feito vigílias, e o Espírito Santo está soprando lá em Rolândia. Deus está soprando nesses dias. Então, como que um justo pode sobreviver nesse tempo? Como que nós podemos, você jovem, você adolescente, você, meu irmão, encha-se do Espírito. Deus está derramando graça em todo lugar. E aqui em Marília, na terceira igreja, não é e não será diferente. Enquanto eu estou aqui pregando, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está sendo derramado na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus está abrindo as portas do céu e dizendo: eu vou batizá-los com o Espírito, vou lhe dar dons espirituais, vou encher essa igreja do meu poder. Porque um cristão, uma igreja vazia, ela não consegue sobreviver a esse tempo. E aí você ouve, todos os dias, notícias desagradáveis de uma comunidade, de um líder, que infelizmente, ele se envolveu na corrupção, ele se deixou ser seduzido, ele se deixou ser envolvido. E aqui o Salmo 11, eu quero que você leia comigo, por favor. Nós já vamos concluir, nós vamos servir a ceia nesta noite. Quando o salmista, ele diz, no versículo 1, no Senhor eu me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem, contra os retos de coração. E lá no verso 7, ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Hoje à noite, eu vim aqui convidar a mim e a você, a cada um de nós, a sairmos daqui com essa certeza, a possibilidade de uma pessoa honesta, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa temente a Deus, de uma pessoa que quer a sua família bem, sobreviver esse tempo, a possibilidade. Tem jeito, tem como, nós podemos sobreviver. Não é fácil, é um desafio, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está ao nosso lado, é aquele que vai nos ajudar. E Davi, nesse salmo, ele olha para o momento lá em Jerusalém, porque é Davi quem escreve. E alguém disse, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava olhando o contexto da história de Israel. E tem a ver com o nosso momento agora, momento atual nosso. Como que um justo pode sobreviver quando os valores estão sendo destruídos? E ele mesmo responde: há um Deus que olha para a gente e cuida de nós. Que Deus abençoe a sua vida.